Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje eu vou conversar com o Ernesto Maceiras, um executivo de multinacional que está no Brasil há 14 anos e aos 28 anos ele alcançou o posto de CEO. Bom, disso tudo vem muito desafio, ele vai contar para a gente como escalar empresas familiares. Bom, vamos começar conversando e dizendo que você levou essa empresa de 10 milhões para 500 milhões. Deve ser um desafio enorme, até pela idade, e acho que nesse processo todo você acabou também se autodesafiando. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente dessa trajetória. Muito bem, Manha. Prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço. Acompanho muito o teu conteúdo e teu desempenho profissional. A gente também fez alguns projetos juntos. Então, muito agradecido para poder falar para a comunidade e ajudar de alguma forma a quem está do outro lado nos ouvindo. Sim, é como você comentou, né, no teu teaser, é desafiador empreender no Brasil. Acho que você conseguiu perceber isso rapidamente. É complexo, né, empreender no Brasil. Agora, falar de escala em empresas familiares ainda é mais desafiador, né, nesse contexto todo, até mesmo cultural, empresarial e de gestão. Sim, eu gostaria de abrir o coração aqui do que não está nos números, o que está por trás dos números. Acho que os números impressionam sempre e é importante considerar, mas me parece mais interessante criar um espaço de intimidade onde eu possa falar mais dos bastidores, do que eu fui vivenciando durante essa etapa, as complexidades, sim, de coordenar uma empresa inicialmente pertenecente a um fundo de investimento, depois passou a ser uma empresa familiar e ao mesmo tempo querendo modelos de governança de multinacional para poder trabalhar dentro dos mais altos estándares e padrões. Então não foi algo tão simples de construir, ao mesmo tempo em um contexto Brasil, que é dos mais desafiadores para fazer negócios a nível mundial, e uma empresa que crescia a uma velocidade que nunca dava tempo para planejar tudo da melhor forma. Era muito a execução com muita intensidade, e aí fomos tendo várias versões da mesma empresa, não? Mesmo CNPJ, mas mudou muito o que era a empresa 14 anos atrás do que hoje. Agora acabo de fechar meu ciclo lá para focar agora nesse trabalho de acompanhar e escalar empresas familiares no Brasil, mas foi uma jornada de grandes aprendizados. Sim, até teve oportunidades que a gente conversou e você trouxe para mim, assim, de uma forma muito clara, até um momento de reflexão, né? Você está nesse processo de transição, né? Tomou a decisão, deu esse passo, a iniciativa foi sua, né? De se desligar de um cargo tão importante numa multinacional, do tamanho, né? Que você estava no setor de embalagens, líder no mercado, enfim, deve ser também, assim, complexo a tomada de decisão, quando você pensa, ok, cheguei até aqui, aos 28 anos fui CEO, trouxe uma empresa familiar de um faturamento de 10 milhões para 500 milhões. Obviamente, esse processo dessa roupagem para poder preparar esta empresa para alcançar esses números com certificações e se tornar multinacional, exigiu muito da pessoa do Ernesto, né? Porque o mercado estava empurrando o negócio para o crescimento, o mercado estava, né, forçando esse crescimento na empresa onde você estava, mas você, num país novo, né, numa nacionalidade diferente, muito jovem, uma empresa, né, com essa aceleração em termos de crescimento, também imagino que tenha sido muito desafiador. Você já compartilhou um pouco disso comigo, que a questão do quanto a disciplina também te ajudou como executivo, né? Sim. Agora sou pai de 3 filhos, casado com a Tami, pai do Ian, de 10 anos, Luna, de 8, e Sofia, de 5. E sinto que o que eu posso... Quando eu penso numa habilidade importante para eles adquirir nesse mundo que a gente vivencia, a primeira que vem na minha cabeça é a habilidade de se adaptar a mudanças. E isso eu sinto que vivenciei muito na minha vida, desde criança, de filho de pais separados, mudar de casa, mudar de escola, mudar de cidade, inicialmente do interior do Uruguai, depois mudar para a capital, depois morei um tempo em Buenos Aires, daí voltei para o Uruguai, vim para Curitiba, saí de um país de 3 milhões para um país de mais de 200 milhões. Então, realmente são uma língua diferente, aprendi a
a trabalhar tanto en inglés como en portugués, como en español, mi lengua nativa. Entonces son muchas mudanzas no decorrer do proceso. Aprendí que no, cuando estudié a carrera de ciencias contables, yo no necesariamente quería ejercer de esa profesión. Y eso trouxe para mí una crisis vocacional no meio, que tal vez te empezó a se identificar con eso. Y fui aprendiendo que você vai sumando conhecimentos y habilidades, mas nada necesariamente te representa o te limita en una caixinha, ¿no? Simplemente você, no necesariamente tengo que hablar que eu sou contador en ese caso, sino que eu estaba cursando esa carrera, me ayudó mucho. Después me especialicé en finanzas, después fui para un MBA en gestión estratégica empresarial, ya en Brasil, curso de conselheiro y demás, mas todo eso como que me trouxe camadas importantes para que en la hora de sentar en la cadera de CEO, para mí fue importante saber leer un estado financiero, entender de números y a partir de ahí poder indagar, generar preguntas de dónde ven esos números para construir un modelo de gestión que terminamos construyendo. Entonces sí, fueron muchas mudanzas, muchos aprendizados. Otro punto que no es fácil es você ser a conexión con personas que están fuera de Brasil y saber explicar en pocas palabras el contexto Brasil para quien no está aquí. Eso no es simple. Entonces eso acabé me especializando mucho porque los donos de la empresa no moran aquí y tenían un voto de confianza en mí, en mi trabajo, y precisaba tener ese alineamiento y saber discernir entre o que falar, o que no falar para no confundir más do que ayudar. Mas eso también crea una complejidad. Y después ir construyendo un time, porque yo no fiz absolutamente nada sozinho, ¿no? Entonces aprender a partir de habilidades técnicas, que a los primeros motivos de poder ocupar cargos de mayor relevancia, ir aprendiendo que ya no es más gerir planillas o trabajo, ya no depende más de mí, de eu hacer o trabajo, sino conseguir que otros façam melhor do que eu y de forma autónoma, independiente. Aprender a que no, o CEO no es aquel super-homem que tiene que tener todas las respuestas, sino que tiene que tener esa habilidad de saber ensinar ao time, o saber no tanto ensinar, sino provocar o inspirar o time a fazer as melhores perguntas, ¿no? Que é un pouco o que acontece como pai também. Faço muito paralelismo con a paternidade, porque para mí liderança y paternidade tienen bastantes puntos en común, de no querer dar todas las respuestas a nuestros hijos, sino criar esas habilidades para que ellos consigan ellos mismos formular sus preguntas y ir pelos mejores caminos, las mejores escolhas. Entonces todo eso fue un camino complejo. En medio de eso tivemos muchos procesos de certificaciones, hablando un poco de mejoría continua. Entonces una empresa que comenzó como una empresa familiar sin tanta estructura y proceso, pasó a tener su gobernanza, sus procesos. Ahí veio a momento de certificar a ISO 9001 de calidad, después veio a ISO 14001 de medio ambiente, a 22000 de seguridad alimentar, lixo cero para toda parte de sustentabilidad de forma ya de forma circular poder fechar esa parte, y Great Place to Work, que como se tornaron más mejores empresas para se trabajar, para poder sentir que las personas que trabajan en la empresa sentían ese orgullo, y que no estaba poder ver a empresa como una empresa algo y despertar ese interés en los talentos para se unir ao nosso projeto, não? Então... Sim, mas nesse contexto de crescimento, de escala, né, tem dois cenários, e a gente está falando especificamente vamos falar, né, no caso dessa última empresa, nós estamos falando de uma indústria de embalagens, e aí eu queria entender e também trazer isso para as pessoas que nos ouvem, assim, o que aconteceu, o que puxou o outro? Foi o crescimento que o mercado estava demandando de vocês, que fez com que vocês buscassem as certificações, toda essa preparação dessa empresa, ou foi o contrário, vocês foram buscar tudo isso para o crescimento? Eu sinto que foi... Inicialmente, o que me motivou foi a oportunidade de crescer a empresa. Acredito que a variável econômica
veio como consequência disso, mas eu sinto que foi produto de todos os que estávamos envolvidos no projeto ter o interesse de perseguir ou ir na busca da melhor versão de nós mesmos, não? Então ver, ok, se temos um time alinhado a querer cada dia fazer melhor que o dia anterior, aí eu veía possível o crescimento, porque de outra forma sentia que o crescimento era algo que podía llegar y así como llegábamos podía despencar no otro día. Entonces, para que sea realmente constante, sentía que teníamos que ir criando esa cultura de cuestionar, de mejorar, de evoluir y de saber coordinar esas zonas para que primero tuviésemos un preparo puertas para adentro para después poder afrontar un crecimiento puertas para afuera. Es muy difícil tener todo perfectamente planeado. Por momentos una área puxava a otra, cuando a parte de fábrica estaba muy bien, comercialmente se presentaban algunos desafíos o viceversa, cuando comercialmente estábamos muy bien, existían desafíos puertas para dentro en la fábrica, en la logística. Entonces era un trabajo continuo de estar equilibrando múltiples pratos al mismo tiempo y lograr que ese crecimiento sea coherente con cada área y al mismo tiempo las personas precisaban ir creciendo juntos también, porque no es la misma persona que lidera una empresa de un tamaño X a liderar un tamaño Y multiplicado por N veces. El tamaño de empresa ya es otro tipo de desafío, otro tipo de mentalidade que se necessita para isso, né? Então, o crescimento foi demandando de vocês as iniciativas para ir buscando certificações, modelos de gestão, não o contrário. Nesse contexto foi meio que paralelo as coisas acontecendo, sí, né? Sí, como que tinha essa iteração de poder demonstrar que podíamos ser melhores, e isso iba nos permitindo um crescimento, e também ver como a partir de aí o mercado nos escolhía, nos valorizaba. Éramos a única multinacional dentro del sector, ainda continúa ese escenario, y eso no es fácil aquí en Brasil conseguir eso con las complexidades que se tienen. Entonces sí, era como tener ese mapa de ruta, mas al mismo tiempo ir pensando siempre en cómo nos diferenciar, ¿no? Entonces todas las certificaciones vieron una procura de diferenciación, de mostrar que nuestra propuesta de valor estaba de alguna forma, conseguía se diferenciar de una propuesta de valor de mercado en cuanto a diferentes certificaciones, y que eso se consiga se comunicar en el mercado con los respectivos celos y de la mejor forma, no solo de boca para afuera, sino mostrando con evidencias que éramos un chimi exigente, intenso e capaz de afrontar os maiores desafios, não? Sim. Qual foi a certificação mais difícil nessa jornada? Qual foi a certificação mais difícil para vocês? É difícil escolher uma, não? Mas eu sinto talvez a primeira, por ser a primeira, sinto que apresentou um desafio. Mas sinceramente é aquele ditado que não é tão difícil chegar se não se manter. Então eu sinto que así como fue a primera, cada año mantener ese celo era siempre una conquista que celebramos mucho. Y otra que para mí fue muy importante fue Great Place to Work, las mejores empresas para trabajar. Fue una que para mí particularmente era un sueño, porque siempre soñé con tener un ambiente de trabajo motivante, inspirador, que las personas se sientan parte, y eso significaba mucho, y es muy complexo conseguir esa certificación, porque você tem que trabajar transversalmente en muchos pilares, y así como las otras, ninguna certificación acontece por acaso. Realmente você tem que hacer un trabajo de preparo previo grande, y no da para certificar de un año para otro, de una hora para otra. Tem que ter todo un trabalho. Eu imagino que para você essa questão do selo da melhor empresa para se trabalhar também tenha sido um desafio de propósito pessoal, né? Sim. Então, se você, o objetivo de chegar lá é diferente de quando não é uma obrigação de um órgão regulador, ou obrigação de uma homologação, né, de fornecedor, quando se torna realmente um propósito, né, do executivo. Eu quero estar à frente de uma empresa onde as pessoas falam que aqui é um excelente lugar para se trabalhar. Sí, então tem outro peso também. Sí, foi algo, Vania, que para mí foi sempre acompañó minha carreira de ver
o colaborador, o funcionário como um ser humano, como é, e poder entender de que o mundo dos negócios não se separa do ser, do humano. Tudo, o sea, os clientes são seres humanos, os fornecedores, os funcionários. As máquinas não funcionam sozinhas. A defesa de que não se separa a vida profissional da vida pessoal. Sim, para mim isso não... Eu também, eu sempre falo aqui, não adianta, essa é uma defesa que eu jamais farei. O ser humano é um ser humano dentro de casa, no ambiente social e no trabalho ele continua sendo a mesma pessoa. Obviamente que na casa ele exerce outras atividades e papéis e no trabalho ele exerce outros, mas é o mesmo indivíduo. Exato. Então, com as mesmas aspirações. Isso. Então, para mim, essa conexão entre CPF e CNPJ sempre foi muito presente. Sempre tentei estar aberto, escutar, não ser aquele gestor olhando de cima para baixo, sino estar muito horizontal junto com o time, descer nos processos, não ter receio nem preguiça de arregaçar a manga, ir a resolver os problemas, porque essa foi a forma que consegui de compensar talvez a menor idade que eu tinha naquela época e poder entender de forma acelerada dos processos para depois ser capaz de medir e gerir eles, porque se não entendia do que estava sendo feito no fim da linha, como que eu vou fazer a gestão disso, como que eu vou aprender a fazer as perguntas certas, que acho que é um grande papel que tem a alta liderança, não? Saber identificar a hora e o tipo de pergunta que tem que ser feito para que o time consiga estar alinhado e correr atrás. E isso para mim me ajudou muito, porque eu sempre tentei aplicar o que para mim fazia sentido pessoalmente, fazer para os outros, e esse selo de melhor empresa a trabalhar para mim representa considerar dentro do modelo de gestão a pessoa como um eixo principal e o resultado como consequência de um ambiente saudável, um ambiente que inspire, que motive e que as pessoas sintam que consiguen ser sua melhor versão, mas entender de que cada pessoa é única, cada toca uma música que só ele consigue tocar ou ela consigue tocar, e isso é complexo, é um arte da liderança de saber de que a mesma receita não aplica para todo mundo, você não pode fazer um copiar e colar de o que funciona para agora funciona para outro, e ter essa habilidade de ir escutando o que cada necessita e como o time deve ser conformado, porque também você não pode ter um time de todas as pessoas iguais a você ou pessoas com certas características, sino que tem que ter um time que tenha essa capacidade de se compensar e ter diversidade de pensamento. Sempre me preocupei muito por ter mesma proporção de mulheres, homens, que era algo que tínhamos na empresa, tanto na escala geral como também na liderança. E são coisas que, diferença de idade, de incorporar as novas gerações, ter como essa diversidade, além da diversidade cultural, porque trabalhávamos com múltiples nacionalidades, não? Éramos uma empresa multinacional, tínhamos pessoas de diversos países, e aqui no Brasil eu abraçava muito trazer pessoas de fora, ajudar muito a pessoas que se exiliaram de seus países, como o caso de venezuelanos, haitianos. Ajudamos essa parte da responsabilidade social, também sempre foi muito, muito importante. Sim. E, bom, hoje você está atuando como, fez esse processo de transição muito recente, né, há menos de um ano, tomou essa decisão, né, de fazer essa transição, e hoje, como conselheiro de empresas familiares, você percebe muita dificuldade, né, dos donos das empresas, dos fundadores, em olhar para essa questão da parte humana, de cuidar das pessoas? Sim, eu acho que é um processo, não é algo que ainda está, não vejo que está super já incorporado. Sinto que é um desafio, ainda existe muito o cortoplacismo do resultado, da soga no pescoço, da necessidade de resultados imediatos, e não é que não queira reconhecer isso. Sinto que é importante e tem que estar na equação. A gente tem que estar sempre com uma ambidestria de um pé no presente, no curto prazo, mas também se preocupar com esse outro pé no longo prazo. Eu sinto que o que me ajuda a aproximar hoje dos fundadores, dos donos de empresas familiares, é primeiro a
o histórico de ter ocupado a cadeira que hoje eles ocupam. Isso me parece que cria já uma proximidade maior em eles. Depois, o ter desenvolvido um certo networking em todo esse tempo, de relações com o governo, com diferentes stakeholders que ajude a abrir portas, é outro ponto importante. A compatibilidade com diferentes gerações, diferentes culturas. Agora, ultimamente, toda a parte de tecnologia, inteligência artificial, entender de que os conselhos precisam de cabeças frescas e jovens para trazer esses conceitos de forma mais simples e mais rápida para que se apliquem no dia a dia. Então, tudo isso ajuda a que possa estar mais próximo e, a partir de aí, ir incorporando esses conceitos para que eles consigam ver nos números, porque si no final no se demostra no número, tudo que eu estou falando aqui fica como algo lindo, um pouco teórico, ideal, mas no final ele tem que se demonstrar em um número e sou super a favor disso, porque para mim um pilar chave da sustentabilidade é a sustentabilidade financeira. Se o negócio não cresce financeiramente, sempre falava que para mim o fluxo de caixa é o oxigênio. Quanto mais oxigênio a gente tenha, melhor, e quando acaba, a empresa morre e não adianta ter as melhores máquinas, o patrimônio, o que quiser, que se o fluxo de caixa quebra, acaba a empresa. Então isso tinha que estar muito presente, mas não pode te sesgar ou te tornar míope de somente olhar essa parte da equação e não ver todo o resto que cria, no final, esse número que chega. Então, Sim. foi... E dentro do cenário de escala, né, de empresas familiares, nós estamos falando não só de empresas de indústrias, né, da indústria, mas também no conceito de serviços, logística, enfim. Acho que você deve enfrentar algumas perguntas, né, hoje em dia, quando você vai participar dos conselhos de empresas familiares. E falando de escala, qual que é a dificuldade que você percebeu e sentiu, né, nessa jornada, estando à frente para escalar uma empresa familiar, da diferença de estando à frente quando você estava em processo sempre de crescimento, mas a empresa não era familiar. Certo. O que diferencia o processo de um do outro? Eu sinto que a importância de entender de que muitas vezes as coisas que levaram uma empresa do ponto A ao ponto B não são as mesmas que vão levar a empresa do ponto B ao ponto C. Então, essa capacidade, primeiro, de reconhecer isso e entender que se precisa desaprender algumas práticas para aprender. Outro ponto que geralmente não se olha no detalhe é ter processos escaláveis, eficientes, que muitas vezes você pode escalar, mas pode cometer o erro de escalar problemas. Se você não tem essa base muito sólida e bem elaborada, você pode ter esse risco de estar escalando e multiplicando problemas. Entender de que é importante fazer esse trabalho de base antes de pensar en esa escala o en ese crecimiento, de trabalhar as camadas de liderança, a sucessão, para que as decisões não sejam concentradas em uma única pessoa, como normalmente acontece em empresas familiares. Sempre está muito a participação do dono, a excessiva centralização e não se delega tanto, e isso traz problemas depois que na hora de crescer a própria pessoa acaba sendo o gargalo. Você enfrentou esse problema? Sim, quando você estava... Tudo que eu estou falando não é que eu chego aqui como que sempre fiz perfeito y li tudo nos livros y ya apliqué maravillosamente. Todo esto que estoy trazendo porque fue producto de errores, fue producto de cometer esos errores en todo ese camino y ir aprendiendo con base en la experiencia. Porque sí puede tener una parte que vos se aprende no ámbito académico y que te funciona, mas muito do aprendizado vem da experiência, de errar, tentar errar rápido, não errar sempre na mesma coisa, que sejam erros que mudem o tipo de erro, que não seja sempre o mesmo, mas errar rápido, corrigir e a partir de aí gerar esses aprendizados para os novos ciclos. Então, tudo o que eu estou trazendo é com base em eu ter centralizado muitas vezes mais do que deveria, de não ter me preocupado por uma sucessão, porque na hora estava preocupado por entregar o que precisava entregar e era mais difícil levantar a cabeça e olhar 2, 3 períodos para frente para poder entender isso.
y siento que empresas familiares hoy también enfrentan otro desafío que está llegando una generación que fala que no muchas veces a ese tipo de desafíos y que no, tal vez no te interese tocar un negocio o no te interese ocupar un cargo tan alto. Y eso crea una brecha que antes as gerações asumían con más, sem tanto questionamento. Era meio que natural, né? Se você era filho de empresários, indiferente do setor, a empresa ia crescendo, 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 mas era você. Eu lembro assim tenho de cabeça vários casos onde que os filhos meio que entraram meio que natural, de forma orgânica no negócio, meio que sem ter, né, nem ter opção, né, entendendo que aquilo fazia parte da sua saga, do seu destino, mas atualmente não é assim. Não. Né, eu tenho visto com frequência, não, eu quero fazer outra coisa, eu tenho um exemplo agora recente, não, eu quero estudar artes nos Estados Unidos, não quero trabalhar aqui na indústria, eu não quero. Então, como é que você conduz isso? Porque assim, num processo de conselho de uma empresa familiar, você senta ali como conselheiro e tem que colocar verdades na mesa. Né? Porque se uma empresa familiar não contrata um conselheiro somente porque quer crescer, né? Contrata para processo de sucessão, para organização interna, né? Profissionalização dos seus processos e organização interna para ter melhores resultados. Tem a questão da escala, enfim, crescimento, mas também existem os dilemas familiares. E eu já participei de reuniões de empresas familiares, né, como representando, né, a Gemba, e eu já vi discussões na mesa de empresas familiares que eram discussão familiar, não de negócios. E como é que você atua nessas situações? Aí tem um pouco de tudo, Vânia, e é super interessante a tua pergunta porque acho que dá para abordar de diferentes aristas. Primeiro que, por ser filho de pais separados, é como que estava um pouco na minha cabeça essa coisa de estar no meio de discussões familiares e ayudar a mediar o a tentar hallar a forma de no colocar más leña na fogueira y sí focar na solución. Entonces, ter desenvolvido una característica de focar mucho na solución, no gosto de ficar mucho no problema, na vitimización. Entonces, ahí entró formaciones que eu fiz con Fred Kaufman en Argentina, un referente muy importante, Rafael Echeverría en Chile, que son de esas competencias conversacionales que te ayuden a reducir esa brecha, esa fricción que me parece un componente fundamental. Como que fosse un mediador. Sí, de ter eso porque en empresas familiares y también en multinacionales que no sean familiares, el conflicto está siempre ahí, no ar, siempre, porque las personas llegan desequilibradas, desestabilizadas, no siempre cuidan do seu CPF da forma que deberían, me refiero a cualidades de sono, saúde y otros aspectos que después podemos abordar. Y todo termina en que el corporativo vira una panela de presión que todo que no fue feito de lição de casa individualmente acaba estando más ahí a flor de pele para explodir. Entonces eso tiene que estar mucho. Y ter también un componente de, primero, el fato de que ya exista un conselho, ya considero que es un paso importante. Entonces, dentro de la formación, poder justificar la creación de un conselho, iniciar, a veces investir en la empresa como para mostrar que también estoy con, como se llama, skin in the game, o estoy como parte de, me doy si la empresa no crece, y si la empresa crece todos ganamos, es otro componente que ayuda a aproximar, a dar más credibilidad, y ir a poco cirúrgicamente propondo algunas mudanzas o acompañando a las personas que están en la empresa en procesos de mejoría, mentoría, coaching o mentoría, para que muchas veces la solución no es siempre trocar o estar trayendo personas de fuera el tiempo todo, sino poder detectar dónde está ese potencial. A veces esa persona no está en un lugar cierto, a veces existe esa falta de coherencia entre objetivos individuales y lo que la familia quiere, y la persona faz porque o pai ou a mãe quer, e na verdade existe um desejo interno que precisa ser entendido, e acomodar todo esse quebra-cabeças para poder tirar o maior proveito. Mas acho que o principal é abordar cada conversa como que estamos todos embaixo de um guarda-chuva de que queremos o melhor para a empresa, e não é
eu contra você, sino como ajudamos a empresa a ganhar. E isso também é um conceito que não é fácil, nem no familiar, nem no corporativo, porque muitas vezes existe esa disputa, ¿no? Parece como esa briga entre áreas. Tem muita disputa existe, sí, nas empresas familiares? porque tem como esa cosa de, o problema no é meu, é teu, e se joga para um lado e para outro, e no final se perde a visão de que estamos no mesmo barco, que se o buraco está do teu lado, está do meu lado, o barco afunda. Não é que, o buraco está do teu lado, então você vai afundar ou não. Não, o barco afunda, e isso no es tan intuitivo muchas veces, y se cría y se gasta mucha energía en eso en vez de focar en vamos a resolver procesos. Para mí un indicador fundamental es las reuniones, cómo son feitas. Si você ve reuniones de discusión de problemas, de superficial y sin atacar a causa raíz, después de un proceso de transformación, ver reuniones de sentados vendo el fluxo de un mapa de fluxo de valor de la compañía y vendo en cores visualmente dónde están los puntos críticos y ver a las personas unidas discutiendo un proceso, porque existe esa interdependencia entre áreas, eso que da complejidad en un mundo de los negocios, que tienen varias áreas que están interconectadas para agregar valor al cliente, y en esa interconexión muchas veces existen lagunas, existen áreas cinzas, existen reprocesos, existen ineficiencias. Y a mejor realidad que yo vivenciaba era cuando veía ese tipo de reuniones, me daba prazer, como ver, están discutiendo procesos, están no camino certo. Si están discutiendo el problema y la superficialidad y no sienten que no es cuestión de apagar un incendio, sino que se preguntar cómo hacer para que ese problema no aconteça de nuevo, no cómo hacer para resolver agora no curto prazo. Porque a pergunta é diferente. Parece que não, mas é diferente. Sim, mas um conselheiro, né, focado em empresas familiares, né, que é esse rumo que você está tomando, sim, já tomou, enfim, tem um monte de empresa te procurando para isso. Nesse contexto, você acredita que como eu posso explicar? O conselheiro, a implantação de um conselho, ter um conselheiro externo dentro da empresa familiar ajuda a desenvolver um mindset mais profissional entre os membros da família que estão na gestão do negócio? Eu sinto que é um componente chave, mas não é o único, né? O sea, tem que ser parte de um ecossistema de decisões, de estar no solamente en la reunión mensal de conselho, sino crear determinados comités para asuntos específicos, hacer un acompañamiento más de perto, garantir que las decisiones que son pactadas en la reunión de conselho sejam implementadas depois na velocidade, da forma certa. E alinhadas à estratégia e tudo mais. Senão você fica uma visita para dar palpite. Exato. E aí não é bom para ninguém, porque eu não vou entrar em um conselho para passar um período X e sentir que não saímos do lugar, porque isso não é bom para a minha reputação também, sino estar essa mesma intensidade que eu tinha na cadeira de CEO, poder ter desde otro lugar, mas ayudar a que exista ese mismo DNA dentro de ese senso de urgencia, esa toma de decisión, y ahí se precisa acompañar, y ahí tem diferentes perfis de conselheiro. Eu gosto más de estar por dentro, en un proceso, en contacto, y no me limitar somente a 4 horas de reunión o 8 horas, dependiendo de la dinámica, y ok, aí já terminou meu papel, sino que a reunião é somente uma parte do meu papel. Depois tem um estudo do pré, do pós, um acompanhamento para garantir que realmente exista uma evolução e um avanço. Mas algo que a mim... Um conselho mais ativo, diria. Não só um conselho mais ativo, mas sim, também mais estratégico, focado sim, no desempenho da empresa, né? Não só sim, na parte de olhar para a gestão das reuniões e do que sim, é apresentado. Também não é para ser só um mediador, né? Sim. Mas porque num conselho de uma empresa de acionistas, de uma SA, é uma coisa. Agora, no conselho de uma empresa familiar, que muitas vezes, como a gente está falando aqui, tem muitos conflitos internos que acabam impactando o negócio, né? Nós vemos isso com frequência, empresas onde os conflitos familiares acabam, às vezes, prejudicando demais os negócios, porque daí as pessoas vão para a reunião e tomam decisões passionais. Sim.
né? Porque existe disputa interna, ainda mais quando é sócios, por exemplo, que são irmãos, que daí os irmãos têm filhos, né? E às vezes e esses filhos não estão sentados nas cadeiras que gostariam de sentar ou que teriam aptidão para sentar. Sim. Acho que isso é uma coisa super comum também. Teve um tempo, né? O tempo onde os conselheiros, eles iam, como você disse, para uma reunião, sentar 4 horas por mês para analisar os dados, fazer um aconselhamento, um direcionamento ao outro, e era isso. Hoje as empresas com essa competitividade, ainda mais empresa familiar, eu imagino que o papel do conselheiro ele seja bem mais abrangente. Claro. Sí, y porque también se cuestiona a veces o valor do conselheiro, ¿no? Mas hay que entender de que o valor do conselheiro no es somente en esas horas de reunión. Es igual que acontece con un consultor. Agora ela tem todo um trabalho por trás, tem um preparo, uma estratégia, tem muitas horas de dedicação e tem um desafio que é eu que estive na cadeira de CEO, é complexo, que é como resolver problemas e lograr que outros executem as soluções. Não que eu vou executar tudo, sino como formular a solução de forma de que seja facilmente entendível e que consiga ser executada com facilidade. Chegar a essa simplicidade é talvez das coisas mais complexas que se tem. E você acredita que a tua autodisciplina, né? Eu te conheço há algum tempo e sei que você é uma pessoa super disciplinada com a saúde, né? Sim. Com a questão mental, e, né, tem um contexto integral aí dentro disso, né? Dentro disso, você acredita que esse teu perfil de disciplina, né, e principalmente de autoconhecimento, de busca pelo autoconhecimento, de disciplina, ajudou você a conduzir as melhores decisões? Sim, eu sinto que para mim essa coerência e ligação entre CPF e CNPJ ou entre pessoa do lado pessoal e o profissional, eu não vejo como, se não existe essa coerência, para mim é muito difícil de dar credibilidade. Eu não posso ser completamente desorganizado na minha vida pessoal y vender productividad o vender eficiencia. Es como que no conversa. Es como... incoherente. Claro, cuando você vai a un personal trainer y él no está en un mejor estado físico, tem algo que te faz barulho. Você não... Ou que você vai num nutricionista. Exacto, né? Y un nutricionista tem obesidade o un médico que está fumando. Son cosas que no conversan. Entonces, para mí, fue algo que fue conectando, de entender, primero aplicar en mí as cosas que eu fui aprendiendo y acreditando, y una vez que sentía que funcionaban para mí, poder aplicar para otros. Entonces, aparte de entender primero, ser, como eu falo, CEO de mí mesmo, ¿no? Da minha própria vida. Vocês têm também na plataforma de ensino à distância que você tem uma trilha de CEO da sua vida. Quando vi isso, achei sensacional, porque é exatamente isso. Eu não posso ser CEO de um CNPJ se eu não consigo aprender a me liderar, que é fazer as perguntas, achar as causas raiz para meu problema, não estar sempre tomando a pílula y tentando calmar a dor, sino ir no fundo, por qué, cómo está mi calidad de sono, cómo está mi alimentación, mi actividad física, qué tanto entiendo de equilibrio de sono, hormonal, los diferentes aspectos que me tornan un ser humano en boas condiciones de ser productivo. Y eso fue me llevando por un camino, a mí me apasiona, de ter esa curiosidad filosófica también de entender un poco más do porqué, para qué que estoy aquí, por qué estoy aquí. Y acho que eso conecta también cuando hablamos de empresas familiares, entender el propósito, entender el legado de esa familia, o qué, a historia que está por trás me parece algo muy poderoso, a historia que fez a empresa comenzar y ganar tracción y crecer. Y eso no puede se perder, tem que estar siempre y tem que conseguir conectar a las personas con ese propósito, y una vez que la persona está con ese alineamiento, ese equilibrio individual, poder desenvolver no ámbito da empresa a su mejor versión, y ahí conseguir que a unión das partes consigan hacer mucho más do que a soma simplemente, sino multiplicar ese valor y crear una cultura que sea algo mucho más fuerte que a palabra de una persona o del fundador, sino que você llegue a empresa y respire ese DNA, de esos valores, de eso que você quer. Entonces, para mí sí, funcionó mucho.
bom, a rotina de disciplina que eu faço, para mí ya se tornó un hábito, entonces ya como que no negocio conmigo mismo, ya me acordo cedo, faço minhas prácticas, tanto de meditación como de actividad física. Estoy como que siempre muy atento a mi alimentación y entendí de que eu não consigo, eu consigo impactar no dia que vou ter. Eu posso visualizar e querer projetar o dia que vou ter e as coisas não acontecem por acaso, por simples coincidências. Eu falo, ok, eu quero uma intenção para o meu dia, além da agenda e da estrutura, mas também definir como quero que meu dia aconteça. Para mim isso tem funcionado muito e aí poder replicar isso depois para o dia a dia corporativo, ¿no? Também para que a empresa consiga ter esses rituais também de chegar e que exista uma reunião diária curta onde, ok, quais são os grandes objetivos do dia, como podemos chegar no fim do dia e responder, tivemos um dia bom, tivemos um dia ruim, avançamos, não avançamos, e esse dia se transforma em semana, essa semana se transforma em mês, esse mês em ano, e aí se vê esse crescimento da mesma forma como pessoa física. Se eu tenho um sonho de chegar, de viver de certa forma, isso não pode estar incoerente com o meu dia. Se eu, no meu dia eu não sinto que estou tendo essa vida que eu quero, não vai chegar ao final, nos 80 anos, e magicamente ter essa vida que eu sonhei, se eu não, sim, se eu não aplico isso no dia a dia. Então, sim. essa coerência para mim é fundamental e pessoalmente eu reparo muito nisso, na hora de contratar alguém, na hora de analisar, de contratar um serviço, de ganhar um vínculo de confiança. Se eu não sinto essa coerência, já é um pouco mais complicado. Se essa pessoa não caminhou o caminho que eu vou caminhar, ou não me demonstra ter essa mesma experiência, me faz barulho, não. Sim, e como é que você acha que você vai conseguir ajudar as empresas familiares fazendo esse mindset? Quando você chegar num ambiente, por exemplo, você chega num ambiente, uma empresa familiar, e você encontra membros que estão totalmente desconectados com essa filosofia que você acabou de narrar. Eu pensei muito em como, já me fizeram essa pergunta várias vezes e penso muito sempre como responder ela. Eu sinto que é muito difícil você impor algo en alguien que no está afín o no está vibrando en esa misma frecuencia. Entonces siento que algo que es muy poderoso para mí y que tiene mucho a ver con la lideranza es el poder del ejemplo. Entonces, si yo llego todo día con buen ánimo, con energía, que parece que estoy cargado a batería como si un celular cargado 100%, con clareza de pensamiento, con clareza en las decisiones, con una capacidad de poder conversar sin brigar, sin entrar en conflicto, me siento bien físicamente, estoy alineado. En algún momento tal vez acontece que a pessoa que está desestabilizada, desequilibrada, fale, ¿qué será que puedo hacer de diferente para entrar en una frecuencia parecida? Yo que todos queremos tener una vida equilibrada, ninguém debe acordar y falar, quiero sentir dor de cabeza o estar sin energía o estar... El problema es que a veces procuramos en los lugares cerrados, a veces un mercado nos vende cosas que no necesariamente son una solución real y realmente existe una diferencia entre un camino curto o atalho y un camino longo, un camino de verdad, ¿no? Igual que en una empresa, apagar un incendio es diferente de llegar a una causa raíz y resolver una raíz. Na vida pessoal a mesma coisa. Você pode tomar a pílula na farmácia e tentar aliviar o sintoma, mas se você não se questiona do porquê dessa dor de cabeça e vai realmente na sua raiz, é muito difícil. Então eu vejo que parte está por aí e tentar ajudar a que las personas consigan entender los beneficios de adquirir esos hábitos y no sientan esa total desconexión o incoherencia entre la empresa que quieren, mas por otro lado, pessoalmente, no dar ese ejemplo. Es como una paternidad. Yo puedo falar un monte para meus filhos que no asistan telas, mas si yo estoy en la tela o tiempo entero, ellos van a ver
o exemplo vai falar muito mais alto que as palavras, não? Então, sim, isso é um bom exemplo de orientação para os líderes, sim, né? Isso está falando, conversa diretamente com o papel da liderança nas empresas. E outro ponto é ter trilhado esse caminho de poder falar com o dono, ou os gestores, ou as pessoas que estejam nos diferentes níveis e falar com autenticidade de eu estive na tua cadeira. Em algum momento da minha trajetória eu passei por onde você está. Eu sentei e sei exatamente o que você está sentindo. Você está sentindo isso, aquilo. E ter essa empatia acho que também ajuda como a conectar e a lograr que exista realmente um processo genuíno, não? De até porque também estar nessa cadeira por tantos anos como você esteve, exigiu de você a superação de desafios não só de mercado, né? Sim, e nem de operação, mas sim desafios pessoais. Total. De desenvolvimento. Sim, e as perguntas vão mudando. Quando você acha que tem todas as respostas, mudam todas as perguntas. E para mim, na última etapa, já eu despertava em mim um sentimento de eu quero impactar en más pessoas. Eu quero ajudar a partir desse processo de aprendizado que concentrei em um único CNPJ, uma única empresa. Agora quero abrir essa possibilidade de impactar e ajudar mais empresas e pessoas que estão passando por essa mesma situação ou passaram e tiveram situações frustradas. E depois temos o impacto, Vânia, da globalização. Agora estava falando com um empresário, um dono de empresa familiar ontem, de que o efeito das tarifas de Estados Unidos ocasionou que todo o volumen que China estaba exportando a Estados Unidos de determinado producto foi direcionado para o Brasil pelo tamaño, que no son muchos sus países que consiguen nivelar o consumo de Estados Unidos. Y eso cría disrupções imediatas y você tem que ter processos muito ágeis para calibrar y mudar o rumo da tomada de decisão diária para conseguir superar esse desafio. Senão, de um dia para outro, você tem a China concorrendo, baixando teu preço, e aí? O que você faz? Com que velocidade? Sim. E assim como essa situação, só no Brasil já o contexto político já implica vários desafios, os juros no nível que está, enfim, o comportamento do consumidor muda, essa necessidade de ter uma presença híbrida entre física e digital, de entender a inteligência artificial, de incorporá-la nos processos, de não olhar como se fosse um vilão, sino como algo que venha ajudar as pessoas a se concentrar em processos que agreguem outro tipo de valor e talvez tarefas repetitivas ficam sim com máquinas, e isso não necessariamente tem que ser ruim. Entender de que todo está acontecendo para todos e a concorrência começa a adoptar isso, e você tem que se você não se alinha nesse mesmo nível, fica Sim. fora do mercado. Bom, eu acredito num contexto aí de mais de 20 anos trabalhando no setor, vendo empresas, né, de todos os portes e setores enfrentando desafios, cada um na sua proporção, cada um no seu segmento, mas especialmente, por exemplo, nós do Gemba Group temos assim, a nosso braço de consultoria, e mais de 80%, né, dos nossos clientes são de empresas familiares. E posso te falar com absoluta convicção, hoje essas empresas elas precisam, né, ter os seus conselheiros, acho super importante, mas os conselheiros têm que ser multidisciplinares. Acho que isso que você traz é muito legal, muito impactante eu ouvir isso, porque não adianta contratar um conselheiro financeiro, um conselheiro de área de recursos humanos, um conselheiro da área de produção, trazer um conselheiro que tenha vivido todo esse cenário, né, tenha vivido a necessidade de tomar decisões super importantes para uma escala de um negócio que, como a gente falou, é uma coisa absurda, né? O crescimento que você puxou ali na gestão como CEO, mas assim, ter esse olhar que você traz inovação, você traz olhar para as pessoas, você traz olhar para ajudar os indivíduos, né, da empresa familiar a melhorar a si mesmo para ajudar a sua própria empresa, esse olhar financeiro, olhar para processos,
olhar para essa inovação do todo, né? Porque inova-se melhorando as pessoas. Quando você é uma pessoa melhor, teve uma inovação ali. Quando você melhora um resultado financeiro, né, teve uma inovação Sim. dentro daquele processo, dentro daquelas decisões que fizeram aquele resultado financeiro. Então, tenho certeza absoluta que muitas empresas precisam disso. Mas, atualmente, assim, dentro do que você contou, que você viveu dentro desse teu propósito, do teu desenvolvimento pessoal, mas também do que você tem de background de negócios. Uhum. Hoje, quais são os dois principais, nem vou falar mais, vou falar os dois principais critérios para você aceitar um convite para ser o conselheiro de uma empresa familiar? Eu sinto que... Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que você não vai aceitar qualquer coisa e você não vai aceitar estar dentro de uma empresa onde a tua filosofia, teu propósito não esteja alinhado. Bom, uma tem a ver com isso. Para mim, eu tenho que sentir que o propósito da empresa me conecta, me inspira. En uma que eu participo, particularmente eu sou consumidor desse produto, acredito que então já me conecta de alguma forma e faz com que seja verdadeiro o relacionamento, não seja algo de interesse por el lado financeiro, sino de sentir que conecto con ese sueño y quiero ser parcero para que ese sueño se expanda y sea mayor. Esa es una. Y a otra es sentir abertura en que no están haciendo esa movimentación de conselho para inglés ver, como falan aquí, sino que realmente eu sinta no olhar de quien esté do otro lado que están procurando un proceso de mudanza real y auténtico y que pueden ter tentado otras situaciones que tal vez no funcionaron, mas sentir de que existe una intención genuina. Sí. Si no, algo que eu fazer somente pelo dinheiro, sinceramente, no acredito que é o melhor caminho e para mí depois eso de alguna forma volta. Entonces, eso tem que estar y sentir también, Vania, que generalmente cuando eu falo que eu dono o CEO, na maioria das vezes, é uma cadeira muito sozinha e eu vivenciei isso também. Então, sentir que não tem medo de compartilhar as decisões, de que está tudo bem não saber tudo, é impossível saber tudo. Eu passava por isso, eu não tinha uma estrutura de conselho da forma que eu tivesse gostado, e isso me doía y me hacía procurar otras soluciones con mentores, con personas que se especializaban en verticais de negocio que eu considerava chave. Então, falar com alguém muito forte de tecnologia, falar com alguém muito forte de melhoria de processos internos, alguém da parte comercial, de comunicação, de proposta de valor, da parte de RH, de todo como trabalhar a cultura da empresa e a marca empregadora, a gestão de talentos, a atração de talentos. Então, iba por mí mesmo hallando y criando ese networking que iba como de alguna forma en mi cabeza criando ese conselho dividido en varias conversas de una forma no ideal como sería una reunión de conselho ideal, mas o que eu quero dizer é que vivenciei essa solidão e esse bloqueio às vezes de aceitar que a gente não tem todas as respostas e que no mundo que a gente vivencia é muito mais provável que você não consiga fazer tudo sozinho e tudo bem. O importante é saber se rodear das pessoas certas, saber estruturar as dinâmicas para que essas perguntas sejam elaboradas e ir atrás das respostas na maior velocidade possível para estar acompanhando esse cenário que o único certo é que vai ter mudança, ¿no? O único constante en ese mundo corporativo que vivenciamos es que vamos a ter mudanças, tanto corporativo como a nível pessoal também. E mais rápido do que sempre foi, né? Cada vez mais rápido do que sempre foi. Cada vez mais rápido e, bom, agora acompanhando a inteligência artificial, vejo como isso e fico me perguntando como impactará nos meus filhos, como trabalhar essa questão do digital sem perder a essência de sentir um cheiro de uma folha de uma árvore, da natureza, e ao mesmo tempo que meus filhos tenham essa capacidade de adoptar o digital, porque é um mundo que
vem, que já está aí, e essa capacidade híbrida tem que estar. Sim. Bom, eu espero que esse digital, a inovação, a inteligência artificial que traz tudo, e todo mundo fica pensando, vai substituir o homem. Eu penso que talvez vai se substituir aqueles que não estão prontos para se desenvolver a si mesmo, né, e ser um profissional melhor. Porque o mercado exclui o mundo, né, exclui automaticamente aquilo que não agrega, né, isso é biológico, inclusive, né, a natureza, ela exclui aquilo que não agrega. Então, isso também vai ajudar com que os profissionais busquem se desenvolver mais, porque sabe que aquilo que é tão operacional vai ser realizado por uma inteligência artificial. E eu espero que, no final das contas, a tecnologia venha fazer o trabalho braçal para o ser humano ser cada vez mais humano. Isso, e se perguntar por você mesmo, conectar com essa essência. Eu sei que pode parecer um pouco filosófico, mas se não, porque a gente escuta muito de burnout, de situações de altas de estresse, mas muito tem a ver com essa desconexão entre o nosso pensar, nosso sentir e fazer, não? Se a gente não está alinhado e em coerência com isso, é normal que o sistema dê pane, que o sistema que o corpo nos fale mais alto. Então, ter essa capacidade de parar, e olha que estou falando, e eu me considero uma pessoa super intensa, mas ao mesmo tempo aprendi, a través de erros cometidos, a importância de ter momentos de pausa, de refletir, será que eu estou no caminho certo, estou alinhado com o propósito, está conectado com o que eu quero para mim, para não ficar só fazendo por fazer, ou às vezes para preencher vácuos que tem mais a ver com esse lado de sentido, de que sentido quero para minha vida, qual é meu papel, eu me conecto muito com servir as pessoas, com ajudar as pessoas, com promover esse crescimento humano em todo meu entorno, desde o âmbito pessoal, profissional, e isso me inspira. Quando chega uma mensagem para mim que algo que eu falei, seja num podcast ou numa reunião, de alguma forma ajudou alguém, isso está por cima de qualquer recompensa financeira. É como é o combustível que me faz impactar positivamente, né? né? E isso não... E aí cada um tem esse lado que desperta essa faísca e que só a pessoa sabe. E essa música que só ele consegue tocar e ninguém mais consegue. E achar isso e depois conseguir que, como empresa, a melodia consiga ter harmonia e seja prazerosa, não? Sim, sim. Bom, eu vou agradecer por aqui, já poderíamos conversar muito mais tempo. Nosso podcast normalmente tem meia hora, a gente já passou de 1 hora aqui, porque realmente tem muito assunto, a gente pode particionar em outros episódios, para falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, agradeço demais o teu tempo, né, você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, colocar a sua experiência como CEO, como você disse, né, você vou ser bem sincero e abrir as dores que eu passei durante estar nessa cadeira super importante. Espero que isso reverbere na tua vida pro resto da vida, né? Para você agora começar a impactar positivamente não somente, né, a vida das pessoas, mas os resultados, porque as pessoas ficam muito mais felizes quando elas conseguem ver o resultado acontecendo também, né? E vice-versa. Como você disse desde o começo, eu também acredito nisso, o ser humano ele é único, né? Não existe metade CNPJ, metade CPF. Ele é uma coisa só, né? E trabalhar de uma forma integrativa nesse olhar a si mesmo vai impactar o negócio ao qual ele representa, as tomadas de decisão e tudo mais. Então você volta para falar um pouquinho mais em um outro episódio. Muito bom, mãe. Agradeço muito e te parabenizo pela iniciativa, pela Gemba, acompanho bastante e realmente muito meritório o trabalho que estão fazendo, de poder ensinar a como trabalhar melhor, como trabalhar de forma mais eficiente, mais produtiva e trazer ao mundo corporativo algo que o mundo acadêmico geralmente não nos ensina, ¿no? Trazer de uma forma simples, prática, adequada a cada a través das plataformas de ensino à distância e demais. Então, muito sucesso. Sim, obrigada. E com certeza estão por trás de muito crescimento de muitas das empresas nas quais vocês trabalham também. Sim, sim. Obrigada. A vocês que acompanharam até aqui esse episódio fantástico, falando sobre escala de empresas familiares, mas o que está por trás, né, de se escalar uma empresa familiar, existem muitas outras
conotações, muitas outras necessidades para olhar, é complexo, mas é super possível e o Ernesto esteve aqui contando para a gente como se faz. Eu vejo vocês na próxima semana do episódio Vem Pro Gemba.